Você já pensou que o momento mais doloroso da sua vida pode ter sido, na verdade, o seu maior presente? Aquela mensagem ignorada, o olhar desviado, o fim repentino, tudo parecia uma punição. Mas e se tudo isso fosse, na realidade, o exato gatilho da sua ascensão? Às vezes a queda que destrói é a mesma que abre espaço para o renascimento. No instante em que a rejeição acontece, algo dentro de nós racha. O orgulho fere, a expectativa despenca e a mente mergulha em perguntas que não cessam. O que faltou em mim? Por que não fui suficiente? Esse estado de choque paralisa e o coração oscila entre raiva e tristeza. Mas ali, naquilo que parece fraqueza, está o germe da sua força. Porque somente quem sente profundamente é capaz de se reconstruir com verdade. Quem rejeita raramente entende o que perdeu naquele momento. Enxerga uma versão limitada de você, baseada em julgamentos superficiais ou inseguranças próprias. Essa miopia emocional impede que percebam o valor real que estava diante deles. Eles partem, convictos de uma decisão certa, sem perceber que deixaram para trás um potencial em estado bruto, ainda não revelado. E esse potencial, uma vez liberado, não se dobra mais ao olhar que o ignorou. Toda rejeição carrega em si um impulso de mudança. Ela pressiona, incomoda, rasga certezas, mas também empurra para fora da zona de conforto. Nesse terreno árido onde não há mais chão, você começa a construir com novos alicerces. Disciplina, clareza, alto valor. Cada lágrima que caiu sem consolo se transforma em energia vital. E é nessa reconstrução silenciosa que nasce uma versão de você que jamais dependerá da aprovação de ninguém. O curioso é que quanto mais você se fortalece, menos sentido faz o passado. A figura de quem te descartou começa a diminuir diante da sua evolução. Eles ainda existirão, sim, mas agora como uma lembrança distante de um antigo erro de julgamento. A rejeição, que parecia uma sentença, vira o estopim de uma trajetória gloriosa. Não para provar algo, mas porque você descobriu que não precisava ser aceito para valer a pena. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para fortalecer sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida agora mesmo e garanta agora mesmo o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro comentário fixado e garanta o seu. Eles esperavam lágrimas, ligações, explicações. Mas você respondeu com silêncio. Um vazio tão calculado que confundiu cada uma das certezas que o outro tinha sobre seu controle emocional. O que deveria ser o fim virou um enigma, porque nada intriga mais do que alguém que cala, quando todos esperam gritos. Quem rejeita espera reação. Imagina insistência, tentativas, rastros. A ausência de resposta, no entanto, é uma quebra de padrão. Ao invés de correr atrás, você recua, não como fuga, mas como escolha. A ausência de mensagens, o olhar que evita confronto, a não curtida nas redes. Tudo isso forma um ruído mudo que incomoda mais do que qualquer fala. E ali nasce o desconforto. Por que ele sumiu assim? O silêncio é mais do que ausência de palavras. É demonstração de domínio interno. Não é sobre ignorar o outro, mas sobre escolher não mais se expor ao julgamento dele. Cada vez que você escolhe não reagir, está na verdade reafirmando que já não precisa da atenção que antes implorava. Essa decisão silenciosa ecoa alto. É quando o outro percebe que talvez, apenas talvez, você tenha encontrado algo mais interessante. Você mesmo. O silêncio gera dúvidas. A mente de quem te dispensou começa a procurar pistas, sinais, explicações. Eles visitam seu perfil, perguntam a amigos em comum, criam suposições. E, diante de cada tentativa de entender, só encontram o vácuo da sua ausência. É nesse ponto que a paz se torna provocação, e o silêncio uma arma refinada. Quanto menos se fala, mais se pensa. E agora, eles pensam em você, mais do que gostariam.
Ao escolher o silêncio, você não foge da dor, você a redireciona. Em vez de entregá-la ao mundo, você aguarda e transforma. Esse é o momento em que sua reconstrução começa a ficar visível. Não por palavras, mas por ausência. E o mais impactante é que o silêncio não grita para ser notado. Ele apenas existe. E justamente por isso se torna impossível de ignorar. E se de repente fosse como se você nunca tivesse existido na vida daquela pessoa? Nenhuma foto, nenhuma lembrança visível, nenhuma presença restante. Um sumiço tão limpo que deixa uma marca. Porque desaparecer com elegância é mais poderoso do que qualquer vingança barulhenta. Enquanto muitos optam por cenas finais, textos longos e encerramentos dramáticos, você faz o oposto. Desaparece. Sem brigas, sem explicações. Um silêncio cirúrgico que remove sua presença da vida deles, como se tivesse sido apagada com precisão. Não há mais mensagens, interações, nem sequer resquícios em redes sociais. A ausência é tão completa que passa a provocar perguntas inevitáveis. Será que ele esqueceu tudo assim tão fácil? Com o tempo, sua falta começa a ter peso. Nos lugares que vocês frequentavam, a sua ausência é notada. Nas conversas com amigos, seu nome não surge mais. E exatamente por isso, vira uma interrogação constante. O outro começa a buscar sinais, espera por uma curtida que não vem, por uma reação que nunca aparece. E é nesse vazio que a dúvida cresce, porque aquilo que desaparece por completo se torna impossível de substituir. Sumir não é bloquear, nem excluir com fúria. É simplesmente sair de cena. É escolher não ocupar mais espaço no enredo do outro. Você não precisa apagar memórias com raiva. Basta não alimentá-las. Os objetos, as fotos, os cantos da casa, tudo é ressignificado. Agora cada espaço é seu. Cada detalhe respira futuro. Nada resta do que foi, exceto a lembrança que para o outro começa a incomodar. A ironia maior é que quanto mais você some, mais você se destaca. Sua ausência vira presença na mente de quem achou que te esqueceria com facilidade. Um perfume que ficou no ar, um rastro que não existe mais, mas que continua sendo procurado. Você não precisa mais fazer parte da vida dessa pessoa, porque agora sua ausência passou a morar dentro dela. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com você, mas todos percebem que algo mudou. O jeito de falar, a postura, até o brilho no olhar já não é mais o mesmo. E isso começa a incomodar, especialmente quem acreditava que você estaria quebrado. Não há anúncios, declarações públicas ou promessas nas redes. Você simplesmente começa a ser diferente. Não é sobre mudar o cabelo ou adotar novos hábitos da noite para o dia. A mudança real começa por dentro, em como você se enxerga. E isso, aos poucos, reflete em cada gesto. As pessoas comentam, você está diferente. E de fato está, mas não precisam saber por quê. Agora você não responde mais com pressa. Sua presença carrega calma. Suas palavras são mais medidas, seus interesses se refinaram. Coisas que antes te desestabilizavam, agora não têm mais força. Você anda mais ereto, sorri com leveza, escolhe melhor onde está e com quem está. Essa nova versão, construída no silêncio e sem esforço aparente, passa a chamar a atenção, especialmente de quem acreditava que te conhecia por completo. Para quem te rejeitou, essa mudança é desconcertante, porque eles não veem um motivo claro. Não sabem se alguém entrou na sua vida, se um acontecimento importante te despertou, ou se simplesmente acordou diferente. O mistério os corrói. É como assistir a um filme sem entender o enredo, e isso causa inquietação. A mente tenta encontrar lógica, mas não consegue, porque essa mudança não foi feita para ser entendida. Foi feita para ser vivida. O silêncio já os deixava confusos. Agora, a transformação os desarma por completo. Eles olham para você e não conseguem mais localizar a dor que esperavam ver. Tudo em você comunica estabilidade, crescimento, segurança. E mesmo sem dizer nada, você está gritando algo que eles não conseguem ignorar. Eu fui além. A dúvida que nasce nesse instante é simples. Será que eu deixei ir alguém que valia mais do que imaginei? Não há nada mais perturbador do que encontrar paz onde esperava caos.
Eles pensavam que você estaria arrasado, desorientado, implorando por atenção. Mas o que encontram é o oposto, serenidade. E isso os desestabiliza mais do que qualquer reação emocional jamais conseguiria. Sua postura agora carrega uma calma quase desconfortável para quem te conheceu em momentos de desequilíbrio. Nada em você denuncia ansiedade. Seu olhar é firme, seus passos estão ancorados no agora. Suas atitudes revelam alguém que deixou de reagir. Não há pressa. Não há necessidade de mostrar superação. Ela simplesmente está presente. E isso perturba, porque mostra que você já não precisa provar nada a ninguém. Aquela pessoa que te rejeitou esperava ser superior à sua dor. Mas o que vê agora é alguém que se refez sem ajuda. Sua paz não grita, mas vibra. Ela paira no ar quando você entra em um ambiente. E quem te machucou começa a sentir que talvez tenha perdido alguém que evoluiu enquanto eles ficaram estagnados. É uma inquietação silenciosa. Como alguém que sofreu tanto pode parecer tão em paz? Sua paz se transforma num espelho. O outro olha para você e começa a se ver. Suas escolhas, seus julgamentos, seu ego. Tudo volta como imagem refletida na sua postura calma. Você não precisa jogar nada na cara de ninguém. Sua maneira de viver faz isso por você. E quanto mais você se mostra centrado, mais o arrependimento toma forma do lado de lá. Sem palavras, mas com intensidade. Enquanto muitos querem gritar conquistas ou esfregar mudanças na cara do outro, você segue com sua rotina, leve, centrado, em silêncio. E nessa simplicidade está a maior provocação de todas. Mostrar que a paz que te habita agora não depende mais de ninguém. Isso não é vingança, é transcendência. E quando sua serenidade incomoda mais do que qualquer fúria, você sabe que venceu. Algumas presenças são facilmente ignoradas, mas há ausências que se tornam impossíveis de esquecer. Você não bloqueou, não gritou, não implorou. Apenas sumiu. E por algum motivo inexplicável, sua falta começou a ocupar mais espaço do que sua presença jamais ocupou. Quando você decidiu desaparecer, não foi por raiva, mas por consciência. Retirou-se com leveza, sem anunciar, sem deixar rastros. E o que ficou? Um espaço, uma lacuna que ninguém mais consegue preencher. Nos gestos do outro, na rotina, nos detalhes, há sempre algo faltando. Sua ausência virou uma presença silenciosa, constante, invisível, mas opressiva. Eles percebem, tem algo aqui, ou melhor, tem algo que não está mais aqui. Mesmo sem contato, sua imagem retorna em momentos inesperados. No meio de uma conversa, num lugar comum, num gesto corriqueiro, você reaparece, não fisicamente, mas como memória viva. E o mais desconfortável é que, quanto mais tentam esquecer, mais lembram. Sua falta virou um eco, um reflexo que se recusa a desaparecer. Você que um dia foi ignorado, agora habita os pensamentos como um som que insiste em tocar. Com o tempo, a curiosidade se transforma em inquietação. O que você tem feito? Onde está? Com quem anda? Por que não deixou rastros? Essa ausência estratégica vira uma espécie de buraco negro emocional. Eles começam a perguntar a amigos, a buscar discretamente sinais seus, a tentar captar qualquer pista. Mas tudo o que encontram é o silêncio. E nesse silêncio, a ausência vira um fantasma. Não assusta, mas incomoda profundamente. Você já não aparece mais em nada, nem redes, nem comentários, nem menções. E ainda assim sua figura é mais falada do que antes. Porque o ser humano sente falta não do que era visível, mas do que preenchia espaço com sentido. Sua saída não foi um ato, foi um marco. E quanto mais distante você está, mais sua ausência se transforma num lembrete doloroso de tudo que o outro perdeu. Não é mais esforço, nem teatro. Você simplesmente não sente nada. A imagem daquela pessoa aparece e sua mente não se abala. O nome é mencionado e seu corpo não reage. O que antes causava tempestade, agora passa como vento fraco. E essa neutralidade é o golpe mais inesperado. Muitos tentam demonstrar indiferença. Postam frases prontas, exageram no sorriso, evitam mencionar o nome. Mas tudo isso é fachada. A verdadeira indiferença não exige esforço.
Ela chega quando o assunto simplesmente perdeu relevância. Você não se obriga a esquecer, simplesmente não precisa mais lembrar. E isso é libertador. É como abrir uma porta e perceber que não há mais ninguém do outro lado. Você não evita lugares, não altera caminhos, vai onde quiser, conversa com quem quiser, sem tensão. Não existe mais aquela trava no estômago, nem a vontade de observar escondido. Agora você vive. E o mais impressionante, essa liberdade é notada. O outro percebe que você não age como quem se defende, mas como quem não se importa. E isso fere mais do que qualquer discurso inflamado. A indiferença incomoda porque ela mostra que o vínculo foi dissolvido de verdade. Não há amor nem raiva. Há apenas paz. A pessoa que te dispensou esperava que você estivesse em algum extremo, ou sofrendo ou buscando vingança. Mas te encontrar nesse meio termo sereno é desconcertante. Você não acusa, não reclama, não menciona. Você apenas existe. E isso é suficiente para desestabilizar tudo. Não há como competir com alguém que não está mais no jogo. A indiferença é o ponto final mais cruel, porque não tem resposta. É o reconhecimento silencioso de que a história acabou. E não há brechas para recomeços. A partir daí, o outro sente que algo se perdeu para sempre. E o que dói não é você ter seguido em frente. É ter seguido em frente sem precisar olhar para trás. Eles não reconhecem mais quem você se tornou. E isso não é exagero, é constatação. Aquela imagem previsível, frágil e dependente desapareceu. No lugar dela, surge alguém que caminha com firmeza, fala com clareza e não pede mais lugar. Ocupa, e sem pedir licença. Aos poucos, tudo que representava a sua versão anterior deixa de fazer sentido. Os medos que te prendiam, os hábitos que alimentavam carência, as crenças que diminuíam seu valor, tudo isso foi ficando pelo caminho. Você não se esforça para parecer diferente. Você é. Essa mudança não é cosmética, é estrutural. Quem te conhecia antes tenta reencontrar traços familiares, mas já não há nada ali. Não foi um plano calculado. Não houve datas ou metas. A transformação veio como consequência de escolhas melhores, dias mais conscientes e silêncio bem aplicado. Agora seu vocabulário mudou. Suas prioridades foram reorganizadas. Você não se posiciona como o mesmo. E quem tenta te encaixar na versão anterior, falha. Porque você não apenas mudou, você reformulou sua essência. E essa essência nova não cabe mais na história antiga. Sua postura já não transmite hesitação. Seu olhar é direto, suas ações são resolutas. Você transmite confiança sem precisar exibir conquistas. A autoridade que agora emana de você não vem de palavras, mas de presença. As pessoas se sentem diferentes perto de você. Algumas admiradas, outras intimidadas. E quem te perdeu, sente que não tem mais acesso. Não sabe como se aproximar de quem agora parece tão distante emocionalmente. A maior mudança não está no que você mostra, mas no que não revela mais. Você não entrega sua vida, não expõe seus sentimentos, não permite leitura fácil. Sua energia se tornou mais seletiva, e isso cria um campo magnético ao redor da sua imagem. Quanto menos te entendem, mais querem decifrar. Mas não há caminho de volta. Você se tornou alguém que nem o outro, nem você mesmo, esperava que fosse. O momento mais transformador não acontece quando o outro te nota diferente. Acontece quando você começa a se enxergar com novos olhos. Quando aquilo que antes buscava fora, aprovação, amor, reconhecimento, agora floresce de dentro. E não depende mais de ninguém para existir. A rejeição rasgou tudo que estava solto. O orgulho ferido, a imagem construída em cima do olhar do outro, a falsa segurança de ser escolhido. Mas foi nesse rompimento que você voltou a si. Começou a olhar para dentro, não para julgar, mas para entender. Quem você é, o que realmente importa. E sem pressa foi reconstruindo a própria base. Não como antes, mas a partir do que é sólido, real, inegociável. Não se trata mais de impressionar. Você já não vive para ser visto, nem para agradar. O novo valor nasce do cuidado com você mesmo, dos limites que estabelece, dos compromissos que cumpre
das escolhas que refletem amor próprio. Isso cria um novo tipo de força, serena, firme, inabalável. Quem chega perto sente, e quem um dia te rejeitou, percebe que você não está apenas melhor, está inteiro. Você aprendeu a não depender da atenção de ninguém para se sentir suficiente. Descobriu que a carência emocional é substituída por presença. E estar presente em si mesmo é o maior ato de poder. Agora, não se apega por medo de ficar só. E também não se afasta por orgulho. Você escolhe com consciência. E isso muda tudo. A liberdade emocional assusta quem esperava te ver ainda preso ao passado. Hoje, você não aceita menos. Não porque quer ser difícil, mas porque finalmente entendeu o que merece. A sua companhia, seu tempo, sua energia, tudo passou a ter preço alto. Não qualquer um acessa, não qualquer um permanece. E quem um dia te dispensou começa a ver o que deixou escapar. Alguém que vale mais do que qualquer julgamento apressado poderia medir. Você já não deseja mais aquilo que implorava para ter de volta. E isso muda tudo. O que antes era urgência virou indiferença. O que parecia insubstituível hoje não faz mais sentido. Porque agora, o seu querer não nasce da falta, nasce da escolha. No início, no pensamento fixo era: como faço para reconquistar? Mas conforme a dor foi se dissolvendo, o desejo também se redesenhou. As vontades mudaram de direção. Você passou a desejar paz, autonomia, respeito próprio. O foco deixou de ser o outro e se voltou para si. E aos poucos a antiga obsessão perdeu força. O que antes ocupava todos os espaços da mente virou um ponto irrelevante no retrovisor. Antes bastava um sinal da pessoa que te deixou para que você cedesse. Agora, esse poder não existe mais. Não por orgulho, mas por clareza. A liberdade de não precisar de mais ninguém para sentir-se completo é uma das conquistas mais silenciosas e potentes que existem. Você olha para trás e se pergunta: por que eu queria tanto alguém que não via meu valor? E essa pergunta marca o fim definitivo do ciclo. Quando e se essa pessoa tentar voltar, você saberá a diferença. Antes, qualquer atenção servia. Hoje, qualquer coisa abaixo do respeito é descartada. Você não precisa se explicar, nem justificar. Um não dito com serenidade carrega mais força do que qualquer monólogo emocional. Não é vingança, é discernimento. E isso desarma completamente quem acreditava que ainda tinha algum controle sobre sua resposta. Agora, o que te atrai são novas experiências, relações saudáveis, ambientes em que você é valorizado de forma genuína. Você não está mais correndo atrás, está caminhando com intenção. O desejo foi redirecionado para onde há reciprocidade. E isso mostra que você não superou por acaso. Você superou porque aprendeu a querer com consciência. E nada é mais poderoso do que desejar aquilo que te eleva, não o que te reduz. Você não precisou contar a ninguém, mas agora todos percebem sua rotina, sua postura, suas novas escolhas. Tudo em você se tornou evidência silenciosa de que algo grande aconteceu. Sua vida virou vitrine, não por exibição, mas por consequência natural da mudança real. Sem indiretas, sem frases de efeito, sem tentativa de mostrar força. A simples forma como você vive agora fala por si. As fotos revelam leveza, os compromissos mostram propósito, os encontros demonstram autenticidade. As pessoas que te conheciam antes notam que algo mudou e não sabem dizer o que é. A verdade é que sua energia agora tem presença. E presença não se inventa, se constrói. Não é sobre roupas novas ou um novo corte de cabelo, embora até isso mude. É sobre a coerência entre o que se vê e o que se sente. Sua aparência agora traduz confiança. A firmeza no caminhar, tranquilidade no olhar, clareza nas decisões. Isso confunde quem esperava encontrar ainda sinais de fragilidade. Você não se tornou melhor para mostrar a alguém, apenas se tornou melhor. E isso é visível. Sem querer, você começa a atrair olhares. Gente que nunca te notou antes começa a se interessar. Pessoas perguntam por você. E o mais curioso, quem te rejeitou começa a sentir um incômodo estranho, porque no fundo, percebem que você floresceu justamente na ausência deles. Não há como negar. Sua vida hoje fala alto.
E quem achou que você não se levantaria, agora vê você voar. Eles acompanham à distância tentando entender. Como pode estar tão bem? Como mudou tanto sem mim? Mas você já não precisa responder, porque o que te guia agora não é a necessidade de ser notado, mas a serenidade de quem encontrou direção. Sua vida se tornou uma vitrine, não para provar nada, mas para deixar claro que quem te perdeu, perdeu a melhor versão de você. Não houve planos de revanche, mas sem querer, você encontrou a forma mais afiada de resposta: ser feliz. E essa felicidade, que não precisa ser gritada, começou a incomodar mais do que qualquer acusação, porque ela mostra que você não apenas superou, você venceu. Você não precisa mais provar nada. O sorriso que aparece no seu rosto é espontâneo. A paz nas suas atitudes é genuína. Não há mais ensaio. A leveza voltou a habitar seus dias, não como disfarce, mas como conquista. E o mais curioso é que isso, embora pareça simples, incomoda, porque sua felicidade não depende de ninguém. E isso atinge diretamente quem acreditava que era o centro do seu mundo. Eles te olham de longe, analisam cada detalhe e não conseguem encontrar falhas. Nenhuma indireta, nenhum drama, nenhum sinal de arrependimento. Tudo em você grita estabilidade, e isso incomoda mais do que se você tivesse explodido. Ver você bem sem a presença deles é como uma ferida silenciosa. Ela não sangra, mas corrói devagar, porque ninguém espera que quem foi deixado prospere com tanta naturalidade. Importante lembrar, sua alegria não é performance, não é feita para atingir ninguém. Ela simplesmente acontece porque você construiu isso com escolhas consistentes. Pequenos hábitos, novas conexões, momentos autênticos. E essa felicidade que não precisa ser explicada é a mais poderosa. Porque quem te subestimou começa a perceber que foi só um capítulo, e não o protagonista da sua história. Quando essa pessoa te vê hoje, sorrindo com amigos, envolvido em novos projetos, com o olhar tranquilo e a presença firme, algo dentro dela se retorce. Não por inveja, mas por percepção. Ela entende, mesmo que não admita, você não apenas seguiu em frente, você cresceu. E nesse crescimento, ela não cabe mais. Sua felicidade, então, vira o lembrete mais amargo de todos. Ela teve a chance, mas escolheu não ficar. Você não fez nada. E ainda assim, eles voltaram a te procurar. Não foi uma mensagem enviada, uma tentativa de reaproximação, nem uma publicação provocativa. Foi o seu silêncio, a sua leveza, a sua ausência, que começaram a chamar mais atenção do que qualquer presença insistente. A primeira tentativa é sutil, uma curtida antiga ressuscitada, uma visualização frequente, um comentário neutro em algo irrelevante. São testes, ensaios de retorno. A pessoa que te afastou agora busca brechas para entrar de novo, mas você não reage. Não porque guarda mágoa, mas porque está em outro lugar. E isso, justamente isso, os impulsiona ainda mais. Nada atrai tanto quanto aquilo que parece inalcançável. Sua falta de esforço começa a gerar desconforto no outro. Eles lembram de você não como alguém que implorou para ficar, mas como alguém que foi embora sem deixar ruído. E agora, querem entender onde isso tudo deu. Procuram pistas em suas redes, escutam rumores, perguntam indiretamente sobre sua vida. E cada ausência de resposta os atrai mais. A reconquista começa, mas parte deles, não sua. Você segue a vida, centrado, em paz. E de repente percebe que o outro reapareceu. Mas desta vez, algo mudou. Não é você que busca validação. É o outro que tenta reconquistar o que um dia descartou. Só que agora, você não está mais no mesmo ponto. O espaço que existia foi ocupado por amor próprio. E esse campo já não aceita qualquer retorno. A pessoa que te deixou sente um desejo ressurgindo, mas agora misturado com dúvida e arrependimento. Você não parece mais acessível, não demonstra carência nem pressa. E essa segurança desconcerta. A tentativa de voltar se torna hesitante. E o mais curioso, você nem precisa decidir. Sua evolução já decidiu por você. Porque não se trata mais de quem quer voltar, e sim de quem você ainda permite entrar. A maior vitória não foi fazer o outro voltar.
foi ter se reencontrado a ponto de nunca mais se perder por ninguém. Agora não importa quem vai ou quem fica, porque você não se move mais com base na ausência dos outros, e sim na presença de si mesmo. O processo foi lento, às vezes doloroso, mas constante. Entre silêncios, escolhas difíceis e limites impostos, você se tornou alguém que não volta atrás. O que antes era fragilidade virou firmeza. Agora você não negocia paz interior por companhia. E quem percebe essa nova postura entende. Você não depende mais de ninguém para se sentir inteiro. O caminho da reconstrução não tem volta. E você está firme nele, tudo mudou. A forma como você se alimenta, dorme, trabalha, se relaciona. Não é sobre rotina perfeita, é sobre intenção. Você cuida de si não para parecer bem, mas porque aprendeu a se valorizar. Os momentos consigo mesmo deixaram de ser vazios, tornaram-se sagrados, e esse autocuidado transparece em cada detalhe. Você emana respeito porque começou a se tratar como alguém digno de ser respeitado. Você não aceita mais migalhas, nem presença pela metade. Não porque se tornou exigente demais, mas porque finalmente entendeu que o que oferece é valioso. Sua companhia, seu tempo, sua atenção, agora tem preço alto. E quem quiser fazer parte da sua vida precisa estar à altura disso. A rejeição te ensinou algo que ninguém mais poderia, que aceitar pouco é se trair. E você não se trai mais. A pessoa que um dia te deixou percebe que a porta não está mais aberta. Não por rancor, mas porque agora existe um guardião lá dentro. Você. Você cuida de si com zelo, com dignidade, com firmeza. E esse amor próprio que antes faltava, agora transborda. Não há mais espaço para retornos confusos ou promessas vazias. Você aprendeu a se escolher. E quem aprende isso, nunca mais se entrega de graça. Eles vão tentar se aproximar. Vão buscar sinais, aberturas, qualquer resquício de chance. Mas será tarde demais. Porque a versão de você que existia quando eles partiram não está mais aqui. O reencontro é impossível. Não porque você não queira, mas porque agora você já não cabe mais nesse passado. Em algum momento, o outro decide arriscar. Uma mensagem, um convite casual, uma menção do tipo, senti sua falta. Mas a resposta que encontram é diferente. Não há entusiasmo nem rancor. Apenas distância. A conexão que existia já foi desfeita. O tempo que poderia ter curado juntos, agora curou você, sozinho. E nessa cura, o espaço que eles ocupavam virou solo fértil para novas histórias. Eles olham para você e sentem que algo os separa. É como se você estivesse em outra frequência, inalcançável. E não é sobre orgulho nem desprezo. É evolução. A distância que existe agora não foi imposta. Foi criada pelo crescimento que você teve enquanto o outro ficou parado. Eles sentem saudade, mas não encontram mais acesso. Porque o que te guiava antes, carência, dependência e apego, foi substituído por clareza. A imagem que tinham de você, frágil, insegura, acessível, já não se sustenta. Agora, ao tentar se reconectar, encontram um estranho. Alguém centrado, firme, discreto. E isso gera desconforto, pois eles não reconhecem mais em você a pessoa que um dia deixaram. E o mais doloroso para eles é perceber que você também não os reconhece como parte da sua nova história. O tempo não parou, ele fechou portas. Você não sente raiva, nem vontade de provar nada. Apenas entende. Certas histórias só existiram para te empurrar na direção do que você precisava ser. O reencontro que eles buscam não é com você. É com uma versão sua que deixou de existir. E é por isso que, mesmo que tentem voltar, não há mais para onde voltar. Porque você seguiu em frente. E de onde você está agora, não há retorno. Eles não entenderam como aconteceu, mas agora são eles que observam. A pessoa que te rejeitou um dia se vê do lado oposto. Quem partiu esperando indiferença, agora enfrenta o desconforto de sentir sua falta. E tudo isso sem que você tenha movido um dedo. A primeira mudança começa sem ser notada. Você deixa de buscar respostas, interrompe os ciclos de questionamento, para de olhar onde não há retorno. Aquela energia que antes se voltava para o outro, agora está toda concentrada em si.
E isso, com o tempo, reconfigura a dinâmica. Não há mais desespero por atenção, nem a mínima vontade de fazer parte da vida de alguém que te descartou. E então, sem nenhum esforço de reconquista, a balança começa a pesar mais para o seu lado. A rejeição que antes esmagava, agora se torna um ponto de virada silencioso. A inversão real começa quando a ausência se torna intrigante. Eles se perguntam por onde você anda, o que tem feito, com quem está. Observam suas redes sociais em silêncio. Buscam pistas em comentários. Tentam decifrar seus passos. Não há mais mensagens suas implorando atenção. E isso os deixa desconcertados. Porque esperavam insistência, não silêncio. Esperavam fragilidade, não firmeza. E sem perceber, começam a te perseguir em pensamento. Aquele que um dia teve sua atenção completa, agora precisa lidar com o eco da sua ausência. E essa inversão incomoda. Você não jogou, não criou armadilhas, não usou truques. Só se retirou. E isso foi o bastante. O controle emocional, antes nas mãos de quem decidiu te deixar, agora pertence a você. Porque quem não precisa mais, domina. E quem passou a precisar, perde o chão. Essa troca de posições não é feita com palavras, mas com atitudes. O que você construiu em silêncio, eles sentem. A sua evolução, que aconteceu longe dos olhos deles, agora retorna como presença inevitável. Você não diz, olha o que perdeu. Você apenas vive, e isso fala mais alto do que qualquer frase planejada. O que te movia antes era desejo de aceitação. O que te move agora é consciência. Não há mais tentativa de agradar, nem medo da solidão. Há autonomia. E a verdadeira autonomia é magnética. Você não força situações, não tenta se encaixar. Pelo contrário, estabelece limites, respeita o próprio tempo e só se aproxima de quem está pronto para somar. Essa postura não se aprende em livros, nem se finge nas redes. Ela se constrói no silêncio da superação. E quem te rejeitou começa a notar, tarde demais, que perdeu alguém que finalmente aprendeu a se escolher. Antes de prosseguirmos, não esqueça de pegar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que vai estar no link do comentário fixado. Garanta já o seu antes que se esgote as unidades. Nem sempre o adeus é dito em voz alta. Às vezes ele acontece em silêncio, lá dentro, sem testemunhas. A outra pessoa nem percebe que perdeu você de verdade. Porque o fim verdadeiro não é aquele que se fala. É o que se sente quando o laço, enfim, se desfaz sozinho. Esperar o outro fechar o ciclo é um dos maiores enganos emocionais. Você não precisa de uma última conversa, nem de justificativas que talvez nunca venham. O ciclo não se encerra quando o outro decide. Ele se encerra quando você entende que não há mais o que buscar. Quando percebe que seguir insistindo é se abandonar. E esse encerramento não exige drama, exige apenas maturidade. Você não espera mais mensagens, não imagina reconciliações. Você entende que algumas histórias precisam morrer para que outras possam nascer. E ali, no silêncio da sua própria decisão, o ciclo se fecha. Não é visível, não há data marcada. O fim interno é quase imperceptível, até para você, mas ele chega. No dia em que aquela mensagem já não faz falta. No momento em que ver o nome da pessoa não provoca mais nada. Quando você se dá conta, já não há mais ressentimento, nem saudade. Apenas um espaço limpo, onde antes havia tumulto. Esse fim acontece dentro do peito e não exige permissão. Ele é solitário, mas libertador, porque finalmente o peso foi solto. E quando o peso se vai, a clareza volta. Ninguém à sua volta percebe, mas você já saiu dessa história. Você ri com mais leveza, dorme com mais calma, fala com mais firmeza. A libertação não é celebrada, ela é sentida. E quem te vê pode até não entender, mas nota que algo mudou. Não é você que conta, é sua energia que revela. O mais surpreendente é que a liberdade emocional não vem como explosão, mas como leveza. Um dia você acorda e entende. Não sou mais parte disso. E pronto, o cativeiro emocional se desfaz. Essa é a diferença que sela o fim. Você não precisa mais que o outro diga nada. Nem desculpas, nem explicações, nem fechamento.
porque você entendeu que a ausência de resposta também é resposta, e que não há o que lamentar quando o que ficou para trás já não combina com quem você está se tornando. O adeus que você esperava já não tem função. Você não precisa que o outro feche a porta. Você construiu sua própria saída, e agora ela está trancada. Por dentro, eles tentam se aproximar, mas algo mudou. A mesma mensagem que antes faria você correr agora não causa reação. O toque perdeu efeito. A presença já não impacta. Você se tornou inalcançável. Não por arrogância, mas por transformação. Antes bastava um gesto, um convite ou até um olhar para te desestabilizar. Agora sua postura diz o contrário. O corpo fala o que a boca silencia. Aqui não se entra mais com facilidade. Você protege seu espaço, não se expõe a encontros vazios, não se oferece ao acaso. Não é defesa, é valor. Quem um dia teve livre acesso, hoje encontra barreiras que não são visíveis, mas são sentidas. E isso assusta, porque tocar o que já foi seu e perceber que já não é, cria um vazio difícil de ignorar. Eles tentam entender o que se passa dentro de você, mas não conseguem mais te decifrar. Sua fala é medida, suas reações controladas, seu olhar distante. A mente que antes transbordava explicações, agora guarda silêncio. Você deixou de ser previsível, e a imprevisibilidade é desconcertante. A tentativa de manipulação mental, antes eficaz, agora bate em muros invisíveis. Eles percebem que não conseguem mais te afetar. Você se tornou mentalmente inviolável. E essa blindagem incomoda mais do que qualquer ataque direto. Existe algo em você agora que causa desconforto em quem vem com intenções erradas. Sua energia mudou. Já não vibra necessidade, carência ou urgência. Ela transmite presença, clareza e limite. E isso cria uma barreira natural. Você não precisa dizer não. Sua energia diz por você. Os encontros se tornam raros, os convites diminuem, as tentativas de retorno se tornam tímidas. Porque mesmo sem afastar ninguém diretamente, você já não pertence mais ao mesmo campo vibracional. E quem percebe isso, sente, não dá mais para acessar. O paradoxo final. Agora, quanto mais você se afasta, mais desejam sua presença. Quanto menos oferece, mais querem te entender. Mas já não há acesso fácil. Você se tornou o que poucos conseguem tocar, e menos ainda conseguem manter por perto. E isso te protege, porque só permanecerá quem souber respeitar. A intocabilidade não é isolamento, é filtro. Você ainda se conecta, mas com consciência. E quem um dia teve tudo sem esforço, agora assiste de longe alguém que nunca mais será fácil de alcançar. Você olha ao redor e percebe. Quase ninguém é mais o mesmo. Não porque os outros mudaram, mas porque você já não se encaixa onde se anulava. E sem forçar afastamentos, você vê tudo se rearranjando. O que não combina com seu novo ritmo, simplesmente desaparece. A evolução silenciosa que você atravessou mudou o tipo de companhia que agora faz sentido. Aqueles que te buscavam só quando era conveniente somem naturalmente. Os que se alimentavam da sua vulnerabilidade não sabem mais como se aproximar. E em seu lugar surgem presenças novas, mais conscientes, mais maduras, mais íntegras. São pessoas que não querem tirar algo de você, mas caminhar ao lado. Essa renovação não é algo forçado. Ela acontece porque você parou de aceitar menos. E o universo, por consequência, parou de te oferecer o mínimo. Até os lugares que você frequenta mudam. Aquela mesa de sempre já não te atrai. As conversas superficiais perdem o sabor. Os mesmos velhos dramas já não cabem na sua rotina. Você não diz não por arrogância. Diz porque agora sabe o valor do seu tempo. Seu corpo começa a rejeitar o que te drenava. Sua mente, o que não te edifica. Sua alma, o que não se alinha. E isso é natural. Você criou um campo tão claro ao seu redor que o que não vibra nessa frequência não se sustenta. Você não briga, não cobra, não aponta, apenas se afasta. As pessoas sentem, mas não entendem. Fulano sumiu. Mas você não sumiu, apenas se retirou onde não era visto. Agora sua presença exige respeito. E quem não souber lidar com isso, vai te perder sem barulho. A exclusão não é punição, é consequência.
E quem um dia te teve por perto sem dar valor, agora assiste de longe sem mais poder acessar. Hoje, você exige menos explicação e mais verdade. Mais presença, menos promessas. Você não quer muita gente, quer os certos. Aqueles que sabem ouvir sem julgar, que somam sem controlar, que estão não por interesse, mas por afinidade real. Seu novo círculo é mais enxuto, mas infinitamente mais saudável. E quem um dia fazia parte da sua vida, apenas pelo hábito, agora percebe que você virou seletivo. Não por superioridade, mas por equilíbrio. Você não chorou, não implorou, nem fez discursos. Apenas soltou. E foi nesse gesto silencioso que você mostrou o quanto cresceu. Porque o verdadeiro desapego não vem da frieza. Vem da compreensão de que reter o que te fere é se abandonar. Chega um momento em que o querer se desfaz por completo. Você não precisa mais forçar o sentimento, nem se convencer de que ainda há esperança. O desejo de retorno desaparece como neblina ao sol. O que antes parecia essencial, agora soa desnecessário. E isso não acontece por raiva. Acontece porque você finalmente entende o que merece. O apego que antes era âncora, agora parece algema. E ao se libertar, você sente um alívio que só quem já sofreu calado pode reconhecer. Desapegar não significa destruir. Não exige cenas nem confrontos. É o oposto. É sair de cena com tanta serenidade que o outro nem percebe o momento exato da sua partida. Você começa a não responder mais da mesma forma, não priorizar como antes, não ceder aos velhos convites. Sua ausência vai se construindo devagar até se tornar completa. E quando o outro percebe, já é tarde. Não houve ruptura, houve transição. E o silêncio dessa saída é o que mais fala. Eles tentam entender o que mudou. Te observam com estranheza. Nada em você grita dor ou ressentimento, mas tudo em você comunica. Eu me escolhi. Essa mudança incomoda, porque quem esperava sua insistência agora lida com sua ausência plena. Eles revistam mensagens antigas, procuram um momento em que tudo se desfez e não encontram, porque você não deixou migalhas emocionais. Você apenas foi embora com dignidade. E essa elegância confunde, desconcerta e machuca mais do que qualquer drama. A beleza do desapego está justamente no fato de que ele é natural. Você não busca ser lembrado, mas é. Não tenta se destacar, mas se destaca. Sua ausência não vem com anúncio, mas se faz presente em cada detalhe da vida do outro. Você não volta para cobrar, nem aparece para exibir. Apenas segue. E esse movimento tão leve se torna pesado demais para quem esperava que você nunca fosse embora de verdade. Eles não sabem o que mudou, mas sabem que você já não é o mesmo. Existe algo diferente no modo como você anda. Sorri, olha. Uma leveza nos gestos, uma firmeza no olhar. Sua aparência agora reflete uma força silenciosa que não precisa se explicar. Você não se arruma mais para ser visto. Se cuida porque se ama. A vaidade que antes buscava a aprovação agora é consequência do respeito que você tem por si. Seus olhos carregam paz, sua expressão transmite clareza, sua presença ocupa espaço. Aquela pessoa apagada que aceitava migalhas ficou para trás. E mesmo que sua rotina siga simples, cada detalhe do seu visual revela uma nova verdade. Você sabe o que vale. E por isso, cuida de cada parte do que te representa. É no que você deixa de responder, no tom de voz mais calmo, no jeito de cruzar os braços ou ajeitar a roupa, nas escolhas de onde ir, com quem falar, como gastar seu tempo. Você transmite confiança até no silêncio, e quem um dia achou que você dependia do olhar dos outros, agora assiste à sua autonomia com incômodo, porque sua elegância não está na roupa nem no corte de cabelo, está na postura. E postura não se copia. Antes, seus olhos buscavam respostas, sinais, validação. Agora eles olham com presença. Não desviam por insegurança, nem se fixam por necessidade. Você não busca mais ser notado. E exatamente por isso se torna impossível de ignorar. O outro tenta te encontrar naquele mesmo olhar de antes, mas só encontra serenidade. Uma paz tão firme que gera desconforto. Porque não há mais tensão, nem esperança, nem abertura.
só presença. E isso, paradoxalmente, te faz brilhar ainda mais. Hoje eles veem o que não quiseram enxergar. A beleza que era constante, mas escondida atrás da dúvida, agora se tornou evidente. Não é sobre estética padrão, é sobre luz. Você exala segurança e isso é o que mais atrai. O rosto que antes era triste, agora ilumina. A energia que antes suplicava, agora transborda. E quem te deixou por não ver tudo isso, agora vê tarde demais, porque o que floresceu em você não é mais acessível. E isso dói, porque agora você é belo até quando está em silêncio. Você ouve o nome e não sente mais nada. Nenhuma reação, nenhuma lembrança que machuca, nenhuma vontade de reabrir conversas. O nome que antes desencadeava emoções, agora é apenas um som, inofensivo, sem peso. E nesse silêncio interno, você percebe que superou. No início, cada frase parecia girar em torno da pessoa que te deixou. Ela me disse, ele fez isso. Foi ali que tudo aconteceu. Mas agora, o nome simplesmente desapareceu do seu vocabulário. Não por repressão, mas porque já não faz parte da sua narrativa atual. Você não sente necessidade de falar, lembrar, muito menos repetir a história. O silêncio que você entrega quando perguntam diz tudo. Aquilo que foi importante já não ocupa mais espaço no agora. E o mais impressionante é que ninguém entende quando isso aconteceu. Só sabem que hoje o nome sumiu. Você ouve alguém mencionar a pessoa, vê algo que remete ao passado, e ao invés da dor habitual, vem apenas um pensamento breve, sem apego, sem incômodo. Antes o coração acelerava, a respiração mudava, o corpo reagia. Agora, tudo permanece estável, porque o seu corpo já não reconhece aquela figura como ameaça. O que antes era um gatilho, hoje não passa de ruído. E quando isso acontece, você percebe que se curou, não porque esqueceu, mas porque deixou de se importar. Você olha para trás e vê aquela pessoa como um capítulo fechado. Nem o mais bonito, nem o mais feio. Apenas um capítulo. Sua vida agora tem novos contextos, outros protagonistas, novas tramas. E o melhor, nenhum deles gira em torno de quem foi embora. O nome não está mais em suas memórias diárias, nem em suas conversas, muito menos nos seus planos. É como alguém que você conheceu em outra vida. Lembrar é possível, mas não necessário, porque hoje sua vida segue em outra direção. E essa direção não inclui mais voltar. O mais curioso é que o nome continua sendo citado, mas nunca por você. São os outros que ainda mencionam, relembram, especulam. E mesmo assim, você apenas ouve com naturalidade. Sem tensão, sem máscara, sem pressa de encerrar o assunto. Você não evita, apenas não se envolve. E isso desconcerta, porque quem vê sua neutralidade entende que a ligação foi rompida. Quem ouve seu silêncio entende que o fim foi definitivo. O nome que antes definia sua dor, agora representa sua liberdade. Eles voltam, sempre voltam, mas quando chegam, encontram uma porta fechada. Não por orgulho, mas por maturidade. O que um dia você implorou para ter de volta, hoje já não te serve. Porque não é mais sobre querer, é sobre saber o que não se precisa mais. O retorno quase sempre vem disfarçado. Um emoji, uma lembrança compartilhada, só queria saber como você está. Nada muito direto, nada muito comprometido, mas é o suficiente para mostrar que pensaram em você. No passado, bastava isso para te desestabilizar. Hoje, você sente nada, nenhuma vontade de responder, nenhum impulso de reabrir a história. Porque agora você sabe, o que foi perdido lá atrás não cabe mais na vida que você construiu aqui. O verdadeiro poder não está em ignorar ou ferir. Está em responder com calma, sem raiva, sem pressa. Um não educado, firme, definitivo, sem argumentos longos, sem justificativas. Você apenas recusa, porque agora você não precisa mais brigar por espaço na vida de ninguém. Quem volta tentando recuperar o controle, encontra alguém que não precisa mais de aprovação. Essa recusa serena é a arma mais elegante. Ela mostra que você cresceu tanto que não cabe mais onde antes se encolhia. Eles tentam puxar assunto como se o tempo não tivesse passado, como se a ferida não tivesse existido. Mas o problema
é que enquanto você evoluía, eles permaneceram parados. E agora há um abismo entre vocês. A tentativa de reaproximação soa desconectada, forçada, inadequada. Porque o que antes era vínculo hoje é distância. Não é que você bloqueou o outro. É que você acessa uma versão de si que já não reconhece aquele tipo de relação. Eles voltaram, sim, mas voltaram para um lugar que não existe mais. Antes você era um personagem coadjuvante em uma história que nem escreveu. Agora você é quem define o enredo. Os capítulos são seus, as escolhas também. A pessoa que antes guiava sua trama foi reduzida a uma página virada. No passado, seus dias giravam ao redor de outra pessoa. As decisões eram feitas com base no que o outro pensaria, diria ou sentiria. Você se moldava, cedia, esperava, mas algo mudou. A partir do momento em que você decidiu voltar o olhar para dentro, a história mudou de direção. Você começou a escrever para si, com suas palavras, suas escolhas e sua intenção. A narrativa, que antes era sobre sobrevivência, agora se tornou sobre protagonismo. E essa reescrita silenciosa foi a sua verdadeira libertação. A pessoa que antes ocupava cada linha da sua história foi gradualmente desaparecendo do texto. Hoje ela aparece como uma lembrança distante, quase como um personagem de fundo. A diferença? Antes você esperava por ela para o desfecho. Agora ela já não define mais o rumo. Você criou novas conexões, novos interesses, novas direções e percebeu que quem um dia te paralisou, agora não tem mais influência. O papel dela se reduziu. E isso não foi uma escolha forçada. Foi a consequência natural de quem reconstruiu a própria trama. Você não espera mais. Age. Não consulta corações alheios para saber se pode seguir. Vai. Não vive mais pedindo permissão para existir. Você aprendeu a confiar nos próprios instintos, a ouvir sua intuição, a respeitar sua verdade. Suas decisões são baseadas no que te faz bem, não no que manterá os outros por perto. Isso muda tudo, porque agora você caminha sem culpa, sem justificativa, sem medo de desagradar. E essa autonomia narrativa te faz imbatível. Você virou autor, e quem já escreveu sua própria superação não volta para papéis secundários. Hoje, tudo o que você vive carrega sua assinatura. Seus horários, suas prioridades, seus limites. Você construiu uma rotina que respeita seu tempo e sua energia. E, sem se dar conta, foi ganhando voz. Voz para dizer sim, para dizer não, para recomeçar quando quiser. Não importa o que te disseram antes, nem as promessas quebradas. O que importa é que agora a história é sua. E quem quiser fazer parte dela, que venha como personagem de verdade. E não como obstáculo ou fantasma de capítulos antigos. Você não virou pedra, apenas entendeu que nem tudo merece calor. Agora responde com calma, onde antes queimava. Onde havia tempestade, hoje há controle. Essa frieza não é vingança, é clareza. E quem tentou te desestabilizar agora, encontra um muro liso, inatingível. Antes, a proximidade te destruía. Bastava um olhar, uma mensagem, um gesto mínimo da pessoa que te rejeitou para desorganizar tudo por dentro. Mas agora, o distanciamento virou necessidade e depois virou proteção. Você percebeu que manter certos laços só te amarrava em ciclos de dor. A frieza, então, foi nascendo devagar. Primeiro como defesa, depois como hábito e por fim como identidade. Não se trata de evitar emoções, mas de escolher onde colocar sua energia. E algumas pessoas não merecem mais esse acesso. As pessoas confundem frieza com insensibilidade. Mas quem já sentiu tudo ao extremo sabe. Chega uma hora que você precisa parar de sangrar. A sua frieza não é falta de sentimento. É proteção contra desperdício emocional. Você amou, você tentou, você acreditou, mas também aprendeu. E quem aprende passa a olhar com outros olhos. O coração não se fecha, apenas se educa. Agora você não é frio porque não sente. Você é frio porque entende. Antigamente, qualquer brecha era convite. Você mergulhava, se doava, esperava retorno. Mas hoje suas entregas são medidas, calculadas, inteligentes.
Você observa mais do que fala, repara mais do que pergunta, e não é por medo, é por critério. Não há mais espaço para desperdiçar seu afeto com quem não sabe o que fazer com ele. A frieza se tornou seu filtro, e só atravessa quem provar que veio em paz. Isso confunde os antigos vínculos, que esperavam aquele velho você, aquele que já não existe mais. Eles esperavam reencontrar o mesmo rosto, a mesma reação, a mesma intensidade. Mas agora, ao tentar se reaproximar, encontram serenidade, um olhar estável, um corpo imóvel, uma fala neutra. E isso desarma, porque o silêncio dói mais do que qualquer acusação. E a calma que você carrega hoje grita uma verdade difícil de engolir. Você não depende mais deles, nem emocionalmente, nem energeticamente. Sua frieza é a confirmação de que o ciclo realmente se encerrou. E não há fogo suficiente que reaqueça o que você esfriou por dentro. Você não bloqueou, não apagou, não gritou sua dor nas redes. Você apenas silenciou. E nesse silêncio, criou o espaço mais desconfortável de todos. Aquele onde sua ausência digital se torna um lembrete constante. Você parou de postar. E, ironicamente, foi aí que começou a ser mais visto. Antes, cada publicação era uma tentativa disfarçada de resposta. Frases indiretas, músicas carregadas de significado, stories esperando visualizações. Mas agora tudo isso cessou. Você não escreve mais para ser notado. Você escreve, se quiser. Publica, se tiver sentido. E na maioria dos dias, escolhe o silêncio. As redes que antes eram palco para os conflitos internos se transformaram em reflexo da sua tranquilidade. Você parou de tentar dizer algo, e isso causou mais barulho do que qualquer texto. Eles mandam mensagens ocasionais, interagem com sutileza, tentam reabrir diálogos com assuntos neutros. Mas você não responde. Ou quando responde, o faz com tanta neutralidade que o outro percebe. Não há mais espaço aqui. Sua ausência ativa virou a mensagem mais clara. O visto ignorado, o silêncio respeitoso, a pausa prolongada. Tudo isso passa um recado que não precisa de legenda. Você está em outro momento. E não se rebaixa a continuar onde já não pertence. O mais curioso é que, mesmo sem expor nada, todos percebem a mudança. Aquela sua presença digital, antes previsível, agora é rara. Seus movimentos são mínimos, mas impactam. Você deixa de interagir, de comentar, de se mostrar. E quem te acompanhava passa a te procurar, porque sua ausência começa a pesar. Será que ele está bem? Ela sumiu por quê? O que será que aconteceu? Essas perguntas surgem em quem antes não se importava. E a resposta está no vazio, no sumiço, no silêncio que agora diz tudo. A ironia maior é que, quanto menos você aparece, mais passa a ser lembrado. A ausência gera especulação, o mistério alimenta a curiosidade, e sem querer, você se torna pauta na boca de quem nunca te valorizou quando estava presente. Agora, tudo o que restou são perguntas sem resposta, porque você entendeu algo que poucos entendem. Você não precisa se explicar para ser lembrado, basta se retirar com dignidade. E quando você some da tela, mas continua vivo na lembrança, a sua presença se torna eterna, exatamente por ter sido retirada. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, não saia sem se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um passo a mais na sua evolução pessoal. Se gostou, clique no gostei para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir. E se quiser apoiar diretamente esse trabalho, clique no botão Valeu aqui embaixo e envie um superchat para fortalecer o canal. Agora me diga nos comentários, qual foi o momento em que você virou a chave? Comente a palavra intocável para eu saber que você ficou até o final e que está pronto para não ser mais lembrança, mas ausência inesquecível. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.
Nos vemos no próximo vídeo.